noite, Flávia, tudo bem? Isabel, Maria Helena, tudo bem com vocês? Geivanquio, muito boa noite. Boa noite, Flávia, tudo bem com você? E o marido e as crianças, tudo em ordem? Obrigado, vamos fazer sim uma ótima live com vocês torcendo e ajudando, sem dúvida nenhuma. Silvia, boa noite. Tony, Rigmund, boa noite. Elisandra, olá, como vamos? Gente do oeste do Paraná. Helenice, isso, Helenice, boa noite. Valdir Francisco da Fonseca. Como está, Francisco? Tudo em ordem? Waldir. Joana Dark, boa noite. Helenice, tudo bem? Silva, Jorge, boa noite, Jorge. Isabel Riz, esteve conosco no final de semana. Edilene. Purpurina, deve ter outro nome, né? Bem-vinda, Purpurina. Neide, olá. Maria Célia, ô madrinha, Maria Célia, tudo bem por aí? Sônia, boa noite, Sônia. De Londrina, bem-vinda. Estamos aguardando mais alguns colegas entrando aí. Luiz, Ademir, Sidney, tudo bem, Sidney? Lígia, Adri, bem-vinda. Luana, olá. Raquel, tudo bem? Marilene Brandolin, tudo bem? Áurea, Patrícia, boa noite. Laísa, bem-vinda. Olá, Adri, tudo em ordem? Luciano Puchalski, ô Luciano, lá da nossa capital Brasília. Aureana, olá, como vai? Araújo, Karina Araújo, é isso, né? Lá, Laísa. Olá, querido Luciano. Bom tê-lo aqui, Luciano. Grande abraço, apareça. Valéria, tudo bem? Alejandro Rubio, Elisete, Tortato, bem-vindos. Elis Brito, professor de interpretação de desenhos, também fazendo muitas lives, que bom. Mais alguns instantes e já entramos no nosso assunto. Programações de vida intrauterina e personalidade, não? Boa noite, Marlene.
Cleusa, tudo bem? Elis de novo, Joselício, Joselício. Mineirinho. Lúcia Cristina, bem-vinda. Carla, tudo bem, Carla? Hamilton, olá, Hamilton. Muito bem, pessoal. Então, enquanto o pessoal vai chegando, vamos já então começar a nossa conversa, que será certamente muito proveitosa, muito rica, com a participação de vocês e outros que estão chegando aí, né? Bem, meu nome então, como talvez a maioria já me conhece, é Wilson Rafael Stolf, formação em psicologia, com especialização em parapsicologia clínica e atuo como parapsicólogo do Sistema Grisa, né? Então já há muitos anos nessa caminhada, como formador, como diretor do IPAP Curitiba, com um belíssimo trabalho, com diversas palestras e cursos inclusive, né? Então estamos aí nessa missão de ajudar a humanidade a viver melhor, a ser mais feliz, enfim, ser mais saudável, física e mentalmente, ter uma vida que vale a pena ser vivida. Marlise, boa noite. Então, vida intrauterina e a personalidade. Como e em que período se estrutura a personalidade? Vocês já se fizeram essa pergunta, já se deram conta de quando é que a personalidade de cada um se estruturou de forma mais intensa? Isto é uma resposta que hoje já temos bastante clara de como se estrutura a personalidade, e especialmente em parapsicologia, a linha científica independente, se tem toda a convicção e a certeza de que basicamente a personalidade se estrutura durante a vida intrauterina. Mas vamos ver um pouco como é que se manifesta na natureza, né? Desde chegando aí, Marlise, boa noite. Como é que isso se manifesta na natureza? Como é que se estruturam, não propriamente as personalidades na natureza, mas como é que, o que ocorre a partir da gestação, da concepção? Então, se olharmos, por exemplo, as sementes e suas informações, vamos saber que toda semente de qualquer planta, árvore, vegetal, traz no seu interior todas as informações do que vai ser no futuro ao se desenvolver enquanto planta, né? Então, se pegarmos, por exemplo, uma semente de laranja, essa semente minúscula em relação à laranjeira que vai produzir, ali estão todas as informações de como vai ser esta laranjeira, com aquele tipo de raízes, aquele tipo de tronco, aquele tipo de galhos, de flores, de folhas e do fruto. Então, na semente já estão todas as informações do futuro desta árvore laranjeira, né? Por isso, nós temos que voltar nosso olhar também para um período bem principiante da nossa existência, para entender melhor como é que nós também temos nossa estrutura mental montada e nossa personalidade. Tudo bem, Francisco Schork? Boa noite. Maria, Laura, boa noite. Enfim, todos que estão chegando agora, muito boa noite. Então, estamos dizendo que como é que o desenvolvimento do ser acontece na natureza. Vemos que os óvulos espermatozoides de todos os seres vivos
trazem também todas as informações do seu futuro enquanto ser vivo, né? Traz todas as informações. E os seres vivos, que não os humanos, não têm a liberdade de escolher fazer diferente. Então eles nascem e vivem segundo uma programação já estruturada completamente até o momento do nascimento. E da mesma maneira, esses seres todos vão ter um comportamento, uma característica, um modo de ser, segundo cada um, cada espécie vai ter um comportamento, né? Eles não têm a capacidade de escolher fazer diferente, escolher fazer errado, por exemplo. Então, eles seguem regiamente as leis cósmicas, as leis naturais, que são seres prontos e acabados. Tanto que o cachorrinho que faz hoje já fazia quando o homem vivia nas cavernas, é o mesmo bicho. Enquanto que o ser humano sai das cavernas e está indo a Marte, tá? Por conta dessa diferença que vamos apresentar daqui a pouco, com mais detalhes. Então esses seres, eles vivem a sua existência nesse plano terreno, cumprindo, exercendo a sua função. Cada um tem uma função específica desse plano terreno. Dentro desse projeto maior, da formiga ao elefante, todos têm uma finalidade, uma função específica. E executam essa função de forma plena, total e absoluta, porque, como disse, eles não têm como escolher fazer diferente, porque são seres prontos e acabados, tá? E cada um então tem seu papel. Sua missão, tem uma finalidade, não estão aqui apenas para enfeitar, para uma passagem, tem sim todos eles uma finalidade. Se pegarmos, por exemplo, as abelhas, vamos ver a importância da abelha na vida terrena. Segundo Einstein, se nós dizimarmos as abelhas, todas as abelhas, em 4 anos, o planeta Terra não terá mais vida. Por quê? Quem poliniza, quem fertiliza as plantas, essencialmente são as abelhas, né? Então veja a importância desse serzinho, né? Não só porque nos fornece e produz o mel, tão saboroso, tão doce, mas porque elas propiciam a vida no planeta Terra, né? E assim outros seres, outros bichinhos, insetos, etc., e os animais maiores, vamos ver que todos têm uma finalidade. Então, eles têm um comportamento muito similar. Os cães se comportam da forma igual, muito semelhante, assim os leões, os gatos, as aves, segundo cada espécie, têm os seus comportamentos particulares. Eles não têm a liberdade de mudar esses comportamentos ou mudar a forma de se alimentar e assim por diante, porque são, então, seres prontos e acabados. Tá certo? Mas traz, então, desde a seu óvulo espermatozoide na concepção, já trazem todo esse DNA do que e como vão ser esses seres segundo cada espécie, não é? E, dito isto, vamos para, então, ver como é o ser humano, né? Como são os seres humanos, então. E vamos perceber que nós somos seres que não estamos prontos e não estamos acabados ainda como os animais. Que temos uma possibilidade de mudar tudo, né? De criar coisas incríveis, fantásticas, né? Temos o privilégio na nossa própria criação. Então, por isso nós temos essa condição, essa natureza de fazer coisas maravilhosas, fantásticas, por essa capacidade criadora, né? Então criamos incríveis, né? Como essa tecnologia que estamos usando agora, por exemplo, vocês aí em sua casa, eu aqui em minha, e nós comunicando, né? Com voz e vídeo, assim, ao vivo e a cores, tá? Isso é criação humana, tá? Então essa capacidade criadora que o ser humano tem é que faz todo esse diferencial, para o bem e para o mal, né? Porque quem tem essa capacidade criadora, como cria coisas incríveis, fantásticas, maravilhosas, também cria umas grandes bobagens, da bomba atômica para baixo, né? Não por castigo, não por punição, por alerta, porque nós nos afastamos da essência cosmodivina. Como os outros seres vivos, como eu disse, vivem plenamente a vida, não ficam doentes,
não têm depressão, angústia, ansiedade, porque eles vivem a plenitude da vida, porque são seres prontos e acabados, então seguem regiamente as leis do universo. Por isso são perfeitos. Né? Já o ser humano tem essa possibilidade de negar a sua própria origem cosmodivina, chama assim. Né? E aí ele acaba criando situações de sofrimento, de dor, de mortes prematuras, de frustrações, enfim, de infelicidade, depressão e tudo mais. Isso tudo decorre dessa capacidade criadora que o ser humano tem e que cria, então, situações complicadas para si mesmo e para os outros. Então, isso que nós temos que perceber. Né? E tem uma historinha que eu sempre gosto de contar, para entender melhor o ser humano nessa caminhada, que um dia um senhor perguntou para um rabino por que quando Deus fez as coisas, viu que tudo era bom. E quando fez o homem, não disse que o homem era bom. Será que o homem não é bom? Para quem vai lá e lê na Bíblia, está escrito lá que Deus fez mares e rios e viu que tudo era bom. Florestas e animais, tudo era bom. Firmamento e estrelas, tudo era bom. E quando ele fez o homem, não disse que o homem era bom. Será que então o homem não é bom? Perguntou esse senhor para o rabino. E o rabino respondeu, olha, acontece que Deus não criou o ser humano ainda. Deus fez um projeto do ser humano semente de gente e deu a ele o privilégio da sua própria criação. Então somos seres iniciados com possibilidades infinitas, com capacidades infinitas e que cabe ao ser humano se desenvolvendo. Então somos como que co-criadores com o Pai ou com essa inteligência maior, segundo cada um. Somos convidados a sermos co-criadores. E daí, então, como eu disse, criamos tantas coisas maravilhosas. Mas também podemos criar umas grandes bobagens. Né? Então, assim entendemos o ser humano nessa condição, um ser em construção, em desenvolvimento, onde ele é agente da sua história. Ele pode direcionar sua existência de uma forma positiva ou de uma forma negativa, segundo cada um, segundo como ele usa as suas capacidades que lhe são dadas. Né? Todos temos capacidades imensas, infinitas. A questão é como nós as utilizamos, como nós canalizamos essas capacidades. Né? E por isso nós vamos ter que entender um pouco também da mente humana, como é que ela funciona. E aí nós vamos entender, em parapsicologia, que temos duas funções mentais básicas, o consciente e o subconsciente. O consciente, então, é essa função que nós usamos para pensar, raciocinar, comparar, fazer, não fazer, enfim, essa função que nós temos poder sobre ele. Essa função que temos a capacidade, então, de escolha, de ir, não ir, fazer, não fazer, e assim por diante. Né? Está relacionado com a nossa vontade, onde está o consciente, onde está a atenção, onde está o nosso consciente, que é também o que nos diferencia dos outros seres vivos. Se o ser humano tem consciência, pois você pode pensar, imaginar, fazer, criar, construir, destruir. Os outros seres vivos não têm essa possibilidade, porque eles não pensam. Eles executam regiamente aquilo que já está pré-definido na sua estrutura mental. Que é então o subconsciente, que todos os outros seres vivos também têm, vegetais têm, o subconsciente, que é aquele que então executa tudo o que acontece conosco. Então também no ser humano, a nossa existência, ela se faz de acordo com as programações mentais subconscientes. Tá? Então esse é o grande executor da nossa vida, da nossa existência, onde nada acontece por acaso. Tudo decorre de estruturas mentais subconscientes. Então alegria, felicidade, fracasso, tristeza, depressão, angústia, ansiedade, doença, tudo isso tem um nascedouro, tudo isso tem uma origem no subconsciente, segundo programações que lá estão. Então, nessa base mental que se estrutura e se desenvolve então a personalidade, que se compõe do quê? De como se monta uma personalidade, uma característica de personalidade. Leis que regem todo o universo, leis perfeitas e imutáveis que regem todo o universo, lei da harmonia, da evolução e da vibração. Então, se olharmos para o universo, todos os estudiosos de todos os tempos sempre perceberam que o universo é uma plenitude, é a beleza absoluta, é a perfeição, é a sincronicidade, é a perfeição. Enquanto que a Terra, a vida sublunar,
é local de sofrimento, de dificuldade, de desafios, mas não porque viemos para sofrer, para ter desafios só por tê-los. Viemos porque temos a oportunidade de nós construirmos. Então, essas leis também estão inatas no ser humano. Também a essência, também a alicerce de personalidade. As leis cósmicas são parte da personalidade. A base é esta. Nascemos para vivermos harmônicos, evoluirmos, vibrarmos a vida toda. A questão é que às vezes não evoluímos, não vibramos, não estamos em harmonia. E por que isso acontece? Porque temos uma personalidade desestruturada, uma personalidade que nos afasta dessa essência cosmodivina, chama assim. Né? E, além dessas leis cósmicas, também estão impressas no nosso subconsciente as leis naturais de sobrevivência. Temos, por natureza, a necessidade ou a programação de sobreviver. Primeiro, enquanto indivíduo, eu preciso estar vivo, biologicamente vivo, alimentado, bem alimentado, seguro, protegido, vestido, enfim, condições de sobrevivência biológica. Isso é da natureza. E todo ser vivo, também o ser humano, é regido por essa lei natural primeira, mais importante, porque se não estivermos vivos neste corpo, nada mais podemos cumprir na nossa vida enquanto humanos, porque deixamos de sermos humanos. Então, é a lei primeira a ser cumprida. E dependendo da característica de personalidade, da estrutura de personalidade, nós temos dificuldade de sobreviver enquanto indivíduos. Tá? Assim, a lei natural de sobrevivência do ser único. Então, diferentemente dos outros seres vivos, que são todos muito semelhantes em tudo, tá? No ser humano, as características personais são totalmente diferentes. Seres únicos e completamente tendo comportamentos, atitudes, gostos, desejos e tal, diferenciados de todos os outros. Ninguém nasce para ser cópia do outro. Então isso faz parte da personalidade de cada um. Por natureza, nós temos essa característica de sermos únicos e especiais, assim sermos tratados e assim também tratar aos outros. Tá? Então, à medida que temos uma personalidade bem estruturada, vamos atender essas leis do relacionamento conosco mesmo, com o outro, com o próximo, com a natureza, porque isso faz parte da própria essência do ser humano. Então, à medida que nós vivermos a nossa existência, nos realizando, estando satisfeitos, nos realizando enquanto indivíduos, tá? Então nós vamos estar muito de acordo com essa essência cosmodivina, mas de acordo com a harmonia, com a evolução e a vibração. Então a lei do ser único é própria de todo o ser humano. Todos nós nos diferenciamos, portanto. Ninguém é cópia de ninguém. Veja as digitais. Trilhões, quatrilhões de pessoas que já passaram por essa terra, nenhum tem a mesma digital. É porque essa é a natureza humana. Somos únicos, diferentes, e como tal, precisamos fazer diferença. Nos sentirmos diferentes, de forma preferencialmente positiva, mas muitas vezes, para a nossa então, característica de personalidade, formação de personalidade, nos diferenciamos de forma negativa. Então, até entre irmãos isso acontece. Se um irmão, o primeiro, ou irmã primeira, é bem comportado, é dedicado, é estudioso e tal, muitas vezes o que vem em seguida, para ser diferente, se diferencia de forma negativa. Vai ser uma pessoa, um irmão mais desleixado, menos estudioso, porque precisa ser diferente. Mas ainda quando os pais, os educadores, insistem em dar o irmão como modelo. Veja o seu irmão, como é que é caprichoso, como é estudioso, mas ainda ele vai fazer diferente, porque ele precisa atender esse princípio, essa lei do ser único. Não é? Então, os seres especiais estão, leis que estão lá, impressos no nosso subconsciente. E a sobrevivência da espécie, a convivência com a espécie. Então, nascemos também para convivermos com os nossos semelhantes. E esta convivência com os nossos semelhantes vai ser agradável ou desagradável segundo a característica de personalidade de cada um. Tá?
Então, tem pessoas que são agradabilíssimas na convivência e etc. Outros são chatos, ou não se enturmam, não se socializam, são arrogantes, ou né, pessoas difíceis. Por quê? É a personalidade de cada um. Então, temos essa natural necessidade da convivência, e da convivência boa, da convivência agradável, bonita, harmônica e assim por diante, porque faz parte da nossa existência. Mas, de acordo com a personalidade de cada um, como disse, temos dificuldades, às vezes, de sermos sociáveis, viveremos bem com as outras pessoas, e até mesmo nas relações familiares, até mesmo nas relações marido e mulher, esposo e esposa. Às vezes, de acordo com essa característica de personalidade, temos difícil convivência no próprio relacionamento matrimonial, né? Porque tem a ver com essa personalidade de cada um. Então, isso que nós temos que entender. E para chegarmos, então, na origem então, dessa estruturação dessa personalidade. Aonde que vem isto? Né? Então, como disse, temos aqui as leis naturais, as leis cósmicas, e ainda dentro das leis naturais de sobrevivência, no tempo, temos a natural necessidade de procriação, de sermos continuados dos nossos filhos, assim como nós somos continuação de pai, mãe, avô, avó, bisavô, tataravó. Também nós temos esse impulso da sexualidade, não só para o prazer, mas para, pela sexualidade, gerarmos novas vidas, que são a nossa continuação, né? Temos programação para que não sejamos, para que a humanidade não seja extinta. É uma programação de permanência, né, do ser humano nesse plano terreno. Tá? Que sejamos então continuados. Tudo são impulsos naturais que estão presentes em todos os seres vivos, também no ser humano. Tá? Porque é a nossa natureza. E ainda a convivência com a biodiversidade. Também temos programados para vivermos em paz, em harmonia, respeitando todos os outros seres vivos, toda a natureza, em todos os elementos vitais, né? O próprio ar, o vento, a água, a terra, o sol, tudo isso precisa ser preservado, respeitado, porque nós vivemos, essencialmente, precisando, somos necessitados, temos necessidade desses elementos vitais, tá? Então, tudo isso faz parte de uma natureza própria do ser humano. Mas, como disse antes, o ser humano pode negar tudo isso. Destruir, poluir, acabar com tudo, não relacionar-se bem, brigar, agredir, até matar, tal, porque foge da sua natureza fantástica e maravilhosa, que são as leis cósmicas e leis naturais de sobrevivência. Mas então, de onde que vem isso? Então, como é que se estrutura essa personalidade? Então, essas leis cósmicas e leis naturais de sobrevivência estão presentes na nossa estrutura mental subconsciente, estão lá, prontos para serem executadas, para serem vividas, para viver segundo essas leis. Mas o ser humano, como disse, tem a capacidade criadora, né? E nessa capacidade criadora é que às vezes ele acaba criando coisas complicadas, que comprometem a própria vida, a própria existência de outras pessoas também, né? E que isso então começa quando? Desde a concepção, na vida intrauterina. Quando o óvulo da mãe é fecundado pelo espermatozoide do pai, o subconsciente já está lá e recebe as primeiras programações via cordão umbilical da mãe. Então, durante esses 9 meses, é quando se estrutura basicamente a nossa personalidade, somada às heranças genéticas. No kit vem, né, no espermatozoide, no óvulo, vem programações que são herdadas. Nossos pai, mãe, avô, avó, bisavô, tataravó, de gerações anteriores, nós recebemos uma gama muito grande de programações também, que vão fazer parte dessa estruturação de personalidade. Toda essa somatória vão então construir o nosso futuro jeito de ser, agir e reagir. E quando nós nascemos, nós já estamos basicamente estruturados no nosso futuro jeito de ser, de agir e reagir. Como falei da semente, que ao ser lançada à terra, já tem todas as informações do que ela vai ser, o ser humano não é diferente.
quando nós nascemos, saímos do ventre materno e somos lançados à terra, vamos dizer assim, nós já estamos programados para o nosso futuro jeito de ser, agir, reagir, sentir. Né? Porque é deste período, somado com as programações herdadas, que resulta uma característica de personalidade, que vamos nos comportamentar segundo essa somatória de elementos, de informações, de programações recebidas. Né? Então, estima-se que 80%, talvez até 90% da personalidade se estrutura até o nascimento. Veja bem, isso é fundamental, para que tenhamos, então, muita atenção ao como nossos filhos, netos, netas vão gerar nova vida, levando em conta esse período gestacional. Tá? Então, 80%, 90% da personalidade ela é estruturada no período do nascimento, no período gestacional até o nascimento. Isso é importantíssimo sabermos e nos programarmos e nos prepararmos para novas gerações com esses entendimentos, para que então novas gerações tenham esse conhecimento e tenham então gestações também tão melhores. Tá? E aí até os 6, 7 anos aproximadamente é quando se consolida a estrutura de personalidade. Pouca coisa muda dali para frente, você já está estruturado do seu novo jeito de ser. Tá? Aí vai buscar viver segundo esta estrutura já estabelecida. Pode haver mudanças, sim, de acordo com o meio, de acordo com esforços, estudos, assim por diante, pode mudar, aperfeiçoar. Mas estruturas muito consolidadas, muito fortes, tendem a ser difícil mudá-las, a não ser com um processo terapêutico e tal, de hipnose, regressão de memória, você poder estar atuando na base estruturante de um problema, digamos assim. Né? Então isso aqui é importantíssimo sabermos, termos claro para que possamos gerar futuras pessoas, termos uma futura geração muito melhor, sempre melhor do que a nossa. Não é porque nós somos ruins, falhamos, tá? Não, nós somos aquilo que podemos estar sendo, sabemos estar sendo, mas queremos que nossos filhos sejam ainda melhores que nós e para isso ter essa consciência de saber como é que se estrutura a personalidade, poder então com isto estar preparando melhores personalidades por consequência. Né? Então vamos dizer assim, digamos que há uma gravidez planejada, mãe e pai muito bem preparados, sonhando, desejando ser filho, com tudo, uma estrutura muito favorável e tudo mais, quer dizer, tudo favorável, um filho bem-vindo, bem curtido, bem esperado, ele vai se desenvolver no útero materno uma criança segura, confiante, tranquila, saudável, né, que vai ter um futuro brilhante com certeza absoluta, porque a base é positiva, a base é boa. Né? Ele é muito bem-vindo a este plano. Observe a sua volta, o que acontece, né? Na própria família, às vezes, pessoas que foram gestadas de um jeito ou de outro. Por outro lado, por exemplo, há uma gravidez em que a mãe não estava preparada, foi uma gravidez que aconteceu numa noitada, totalmente sem condição alguma desta mãe ser mãe, muitas vezes jovens. Veja, gente, em 2010, se não me falha a memória, nasceram 400 mil crianças no Brasil, filhas de mãe de 10 a 18 anos. 400 mil crianças, em 2010, nasceram de mães de 10 a 18 anos. Isso é seríssimo. Como é que esses filhos vão ser bem estruturados, já que se entende que a personalidade se estrutura basicamente durante a gestação? Vão ser pessoas problemáticas como temos aí. E nunca se rejeitou tanto filho, nunca se teve tantos filhos
sempre serem planejados, como nos últimos tempos. Por isso, tantas coisas, tantos problemas hoje na humanidade. Né? Por quê? As gestações são muitas vezes ruins, negativas, péssimas até. Né? Uma rejeição intensa. E então, o futuro ser, que é gestado nessas condições, vai ter insegurança, por consequência, angústia, ansiedade, depressão e outros problemas, porque a gestação foi problemática, foi difícil. Você não foi bem-vindo, não foi convidado a estar aqui. É um estorvo, é um peso para a mãe, para o pai, avô. Não é? Então, é um ser que não vai se sentir confortável. Na estrutura de personalidade já. Não é porque ele quer, é porque a estrutura de personalidade já é muito frágil. Sente que ele não é bem-vindo. E aí toda a decorrência de perturbações, traumas, dificuldade de prosperar, de se relacionar e tantas outras coisas que decorrem de uma gestação não planejada. Tá? E muitas vezes ameaçado de aborto, tentativa de aborto, e acabou não abortando, e esse ser nasce a si mesmo, com essa ameaça terrível de ser abortado, de ser morto, na verdade, né? Então veja como que esta etapa da vida intrauterina, do nascimento, é determinante para a estrutura de personalidade. E hoje podemos estar entrando também, inclusive, na questão do suicídio. Né? O mês de combate ao suicídio, quando que 800 mil pessoas se suicidam por ano no planeta. 800 mil. Mas é muito mais do que isso, porque isso é considerado, as estatísticas consideram suicídio literal. O cara se atirou, ele se envenenou, enfim, suicidou-se efetivamente de forma direta. Tá? Porque tem outros milhares de suicídios de trânsito, de doenças precoces, de morte precoce, enfim. Por quê? Porque é uma estrutura frágil. Não há perspectiva de vida. Então, todo o suicida, o candidato a suicida, é um depressivo em potencial. E depressão é o quê? Falta de perspectiva de vida. Então, isso vem da onde? De quando a estrutura de personalidade, na vida intrauterina, não lhe foi propiciado condições, esperanças, expectativas positivas de vida. Então, se não tem essa perspectiva já estabelecida no seu subconsciente, pelo contrário, tem a programação de rejeição, de que veio para incomodar, que veio para atrapalhar e assim por diante, então vai ter desejo, inclusive, de eliminar a vida naquele corpo. Então, o suicida, no fundo, o que ele faz? Ele se liberta de um sofrimento extremo. Na intuição que, além da matéria, ele encontra vida e felicidade. Eu, quando atendo um candidato suicida, aquele que tentou suicídio, e são muitos, né? Eu digo, parabéns por tentar suicidar-se. Porque isso significa que você quer muito viver, mas está muito difícil viver nesse corpo. No fundo, é desejo de vida, mas que não está encontrando nessa matéria, nesse corpo. E aí, intuitivamente, eliminar a matéria para ter, quem sabe, na intuição, perspectiva, enfim, de vida e felicidade no outro plano. Nesse corpo está difícil de viver, né? Porque foi um corpo e uma estrutura de personalidade nesse corpo pessimamente estabelecida, montada. Então, todo candidato suicida e aquele que se suicida efetivamente é porque ele não teve na sua estruturação de personalidade uma perspectiva mínima de sobrevivência. Se sente péssimo, sem nenhuma esperança, nenhuma luz. Né? E outros, então, que se suicidam por outras vias também, como disse, de trânsito, mas muito mais também pela droga. A droga é também uma fuga, é falta de perspectiva de vida. É a mesma causa. Então, não tendo essa perspectiva de vida, vai fugir de si mesmo,
buscando entrar em estado alterado de consciência, digamos assim. Estado que está fora de si, pela droga, pela bebida. Porque como que então, não tendo consciência de si, ele tem a sensação de estar bem, de estar melhor. No fundo, não poder conviver com ele próprio. Então, diminui o sofrimento de um estado sóbrio. É isso que acontece. Tudo por conta das programações de vida intrauterina e de estruturação de personalidade. Sabe, gente? Então, isso é seríssimo. Seríssimo. Levar em conta, então, como é que foi essa etapa estruturante da personalidade. Porque é ali que se estrutura programação de sucesso, prosperidade, saúde, vitalidade, felicidade. Tudo tem estrutura ali no subconsciente. Da mesma forma, está lá estruturada, para quem não teve outra estrutura melhor, estrutura de depressão, de angústia, de ansiedade, de doença, tudo isso. O subconsciente, como eu disse no início, não escolhe, não sabe discernir, ele não é analítico, ele é executor. Ele recebe o que lá foi colocado e vai rodar esses programas. Então, se os programas são horríveis, ele vai rodar esses programas que produzem um resultado horrível. Percebe? Então, é isso que acontece nessa estrutura de personalidade a partir, então, da vida intrauterina, nascimento e um pouco na infância. Tá? Então, é nesse campo que nós temos que atuar. O parapsicólogo é sempre atuar na instância do subconsciente. Porque é ali que tem um problema de personalidade, um problema de comportamento, de sentimentos negativos, lá no subconsciente. Então, isso é possível mudar todo esse quadro, com compreensões de si mesmo, compreender como tudo funciona, como a mente funciona, como se estrutura a personalidade, e mudar a base estruturante de um problema, de um sofrimento, de uma depressão, de uma angústia, de uma ansiedade. Há uma estrutura lá, possível de ser mudada. Porque junto com essa estrutura negativa, estão também estruturadas as leis cósmicas, as leis de sobrevivência. Então, no fundo, é um processo de resgatar a essência do ser. Nós já somos fantásticos originalmente. Somos, de acordo com a natureza própria de todo ser vivo, também do ser humano, somos pessoas fabulosas, fantásticas, originalmente. Mas o ser humano tem essa capacidade de sobrepor essas leis perfeitas, programações que as sepultam, vamos dizer assim, impedem que essa essência seja como ela é na sua origem. Então, quando se faz um processo terapêutico de reprogramação mental, então sim, nós podemos devolver à pessoa perspectiva de vida, enfim, de poder viver de acordo com essa natureza. Então, todas as programações ruins, negativas, nos afasta dessa essência cosmodivina, nos afasta da harmonia, da evolução e da vibração, que são as leis básicas, tá? Por não podermos sobreviver de forma adequada, viver de acordo com o que é equilibrado nas leis de sobrevivência do indivíduo, do ser único, da espécie, da biodiversidade. Então, à medida que nós não conseguimos viver segundo a natureza, nos afastamos da essência maior das leis cósmicas. Portanto, o terapeuta em parapsicologia faz isso. Ajuda a pessoa a tirar esses entulhos, vamos dizer assim, que se sobrepõem às leis, e então ele pode estar voltando para casa, voltando para a sua essência cosmodivina. Isso é o que se faz em parapsicologia, científica independente, sistema Grisa. Né? Então, felizmente, tudo isso pode ser revertido, pode ser resgatado, pode ser reprogramada essa mente subconsciente desta maneira. E para isso, a importância que nos acelera muito no processo, usando a hipnose, a regressão de memória, quando nós vamos trabalhar o problema lá na sua origem. Porque nós não sofremos aos 30, 40, 50, 60 anos por aquilo que está acontecendo nessa idade adulta. Sofremos porque a nossa criança interior
está frágil, está machucada, está sofrida. Porque para a mente subconsciente, não tem passado nem futuro, tudo aqui e agora. Então o que o subconsciente faz? Associações com a base estruturante da nossa personalidade. Então digamos que a pessoa tenha tido uma gestação difícil, de rejeição, de medo, de insegurança. Essa é a base de consulta do subconsciente. Né? O mapa é de antes do nascimento. Tá? Essa é a base de consulta. É aí que ele vai fazer associações. Como é que foi lá na vida intrauterina? Foi terrível, foi ameaçado de morte. Então qualquer coisa que ocorra agora, a vida adulta, fora, o subconsciente logo faz associação diante de um perigo que às vezes nem é tão grande assim, nem é tão perigo, mas para o subconsciente interpreta como que é um novo perigo né, ameaça de morte. Ele vai mandar pânico, medo ou depressão para te afastar daquele problema. Então, ele vai sempre consultar essa base. Então, é lá nesta base estruturante que precisa atuar. Esse é o campo de atuação do parapsicólogo. Né? Lá no subconsciente. Tá? Se não trabalhar lá, vai continuar tendo programações ou resultados secundários ou ganhos secundários, quando que é importante buscar mudar essa estrutura de personalidade que traz ganhos secundários negativos em detrimento dos ganhos primários positivos. E sempre dou esse exemplo. Pessoas que têm pânico de borboletas, né? Talvez seja o caso de alguns de vocês. Nesse caso, a pessoa não tem pânico de borboletas. Tem pânico da falsa ideia de borboletas registrada no subconsciente desta pessoa. Porque a própria pessoa tem consciência que borboleta não faz mal algum. A própria pessoa tem consciência de que a própria borboleta não faz mal algum. Tá? Mas o subconsciente tem essa informação que borboleta é perigosa, pica, envenena, não sei mais o que. Né? Então ele vai proteger de acordo com as informações que ele tem lá. E qual é o processo então terapêutico? De ir lá e corrigir as informações em relação à borboleta. E aí pronto, acabou, né, tudo isso. Nivaldo lembra aqui, mais uma vez, que mãe não escolhe o que sente ou vivencia durante a gravidez. Se ela pudesse escolher, seria certamente diferente. Ótimo, obrigado, Nivaldo. Nivaldo é minha querida e amada esposa, contribuindo aí conosco, tá? Lógico, a mãe é vítima de programações também atrapalhadas. Nenhuma mãe é má, nenhum pai é mau. São programas, são estruturas mentais negativas, herdadas por a sua história também. Tua mãe que rejeita um filho ou uma filha, é porque seguramente ela também não teve uma gestação tão boa assim, ou até muito ruim. E aí ela reproduz o processo. Né? Então, a mãe em si não é má. Não se trata de achar culpado. Se trata de entender como funciona o processo para melhorá-lo. Não há culpa. Há seres humanos em construção. Seres sujeitos a atos atrapalhados. Não nos cobremos a perfeição. Nós nunca vamos chegar à perfeição. Nos cobremos fazer cada vez melhor. E aquilo que nós não conseguimos ainda fazer tão bem assim, não é porque somos maus, porque somos ruins, porque, de novo, esse automatismo subconsciente com suas programações negativas atrapalhadas. Aí nos leva a agir de forma atrapalhada, ok? Isto, então diz ali, mãe não rejeita o filho, sim a situação vivenciada. Exatamente, muito obrigado por essas contribuições. Às vezes a gente não lembro de falar tudo, mas de fato, mãe nenhuma rejeita filhos. Rejeita o contexto, a situação, a idade, o momento em que isso aconteceu. Tá? E isso é fundamental também, porque reforça o que eu disse antes. A mãe não é culpada, ela é também vítima de programações atrapalhadas. Tá? Então, é importantíssimo levar isso em conta também. Não se trata de achar culpados. Somos seres humanos em processo de desenvolvimento, sujeitos a atos atrapalhados. Tá? Então, não nos coloquemos nessa condição de exigência da perfeição. Exigir sim, fazermos cada vez melhor. Tá? Isto.
Aprendi com o mestre Wilson. Conhece? Muito obrigado. Então, vejam, isso que é essencial para que a gente possa ter uma vida melhor, nós, nossos filhos, nossos netos, enfim, a partir desse autoconhecimento, a partir do momento que se sabe como as coisas funcionam. E se eu sei como elas funcionam, eu posso corrigi-las, mudá-las, aperfeiçoá-las. Mas se eu não sei como elas funcionam, eu nada posso fazer. Como é que eu vou consertar algo que não conheço como funciona? Por isso em parapsicologia também é fundamental. É autoconhecimento. Saber como tudo isso funciona para identificar onde está o problema. Uma vez identificado o problema, onde está, em que período, de onde que veio, você vai lá e corrige isto. Porque, repito, temos favoravelmente a nós as leis cósmicas que conspiram em favor da vida plena, da vida intensa. Está lá. É lei da criação que vivamos bem. Então, quando nós, por programações ruins, atrapalhadas, nós nos afastamos dessa beleza que somos e aí, por consequência, o sofrimento. O sofrimento é sempre alerta. Tá? É sempre querendo nos dizer, ei, fulano, mude aquilo que está te atrapalhando. Tá? Então, o sofrimento, as crises não têm por finalidade simplesmente fazer sofrer. É sempre proposta de mudança. Tá? Então, isto é importante reconhecermos que há sempre uma proposta. Então, não tenhamos mais problemas, não tenhamos mais crises. Tenhamos, sim, desafios que são oportunidades de vencer de novo. Essa é a grande proposta, essa é a mensagem de todo e qualquer sofrimento. Então, se nós tivermos esse conhecimento, se nós nos predispusermos a aprender com o sofrimento, nós aprendemos, superamos, subimos de patamar e nunca mais voltamos àquele mesmo sofrimento, porque aprendemos com ele. Então, simplesmente dispensa. Né? Diz aqui ainda Marlene que na gestação o filho sente tudo o que a mãe sente, fica registrado na mente do nosso ser, sentimentos da mãe. Isto. Bebê e mãe são um ser só. Obrigado, Marlene. Né? Tudo que a mãe vivencia, alegria, tristeza, angústia, ansiedade, sucesso, prazer e tal, tudo isso o bebê sente junto, vivencia junto, sem ter a menor chance de mudar isto. Ele é 100% dependente da mãe. Então, tudo que a mãe vivencia, sente, pensa, imagina, o bebê está sentindo, vivenciando junto, exatamente junto. Né? E é isso que vai estruturando a personalidade. Então, se a mãe é feliz, alegre, contente, animada, está entusiasmada com essa gravidez, está bem com o marido, com pais, etc., como é que essa criança vai vir? Feliz da vida, num ambiente extremamente favorável, bem estruturada, bem alegre, bem saudável, bem feliz, tal, porque esse é o ambiente que ela está recebendo como base estruturante de personalidade. O oposto também é verdadeiro. Se a mãe vive angustiada, um relacionamento difícil, com medos, insegurança, angústias, enfim, revoltada, indignada, o que vai passar para o bebê? É exatamente isto. Então o bebê registra como se a vida depois fosse assim. É isso que ele vai sentir depois. A vida assim como a mãe a sentia. Né? Isto, a mãe não rejeita o filho, mas o bebê se sente rejeitado frente às adversidades vivenciadas. Exato. Tá? O bebê se sente rejeitado. E essa rejeição, às vezes, é subconsciente, não é nem consciente. De acordo com as programações mentais subconscientes da mãe, ela pode estar tendo um nível de rejeição ao bebê que não é nem consciente. É por conta das programações que ela também herdou. Então, perceba que as coisas, às vezes, são um pouco mais complexas até do que parece. Né? A gente nem percebe, a mãe nem percebe. Né? E está lá uma programação subconsciente que leva a uma estrutura frágil. Tá? Talvez alguém esteja perguntando ou pensando, e o marido e o pai, onde é que fica? O pai tem participação indireta em tudo isto.
Quem passa a informação, o registro, diretamente para o bebê é a mãe, via cordão umbilical via cordão umbilical. E o pai, ele vai, de acordo com como a mãe filtra ou não o que o pai faz ou deixa de fazer, passa ou não para o bebê. Tá? Então, mas a importância do pai é tão importante quanto a da mãe. Porque o pai dá suporte, dá apoio, dá sobrevivência, dá condições para a esposa estar gestando bem sua criança. Então, nesse sentido, ele é tão importante quanto a mãe. Né? Mas no sentido de passar informações, estruturar a personalidade, isso passa pela mãe. É por isso que se fala muito mais da mãe, porque essa é a via direta da estruturação de personalidade. Mas o pai tem tão importância quanto a mãe, por esse apoio além da mãe que ele passa a dar ou não, né, nessa gestação. Então o pai, por exemplo, não assume o filho que a namorada ou o noivo sei lá, engravidou e sai fora, o que a mãe vai passar para esse bebê? Né? Que homem é isso aí, o homem não entende, o homem não presta, o homem é safado, o homem não assume, é irresponsável. E o bebê vai nascer com essa imagem de pai. Tá? Percebam como tudo vai para o bebê. Certo? Então, queridos e queridas, é isso que eu queria estar passando para vocês em pouco tempo, né? Tem muita coisa para conversar sobre assuntos tão importantes, mas enfim, temos uma ideia, um reforço para quem já é parapsicólogo, está estudando, e para quem ainda não conhece esse tema, essa forma de ver a personalidade, a vida intrauterina, passamos então essas informações básicas, tá? Tá certo? Então, muito obrigado pela presença de vocês, né? Me sinto sempre muito honrado com tantas pessoas aqui na telinha, né? E espero sempre estar contribuindo com a vida de cada um para podermos sermos mais felizes, mais prósperos, mais saudáveis, enfim, que tenhamos uma vida mais intensa em todos os aspectos, tá certo? Um abraço, queridos, tudo de bom, sucesso, saúde e felicidade.